Sabe aquela sensação de que a atenção de alguém simplesmente escapou nos primeiros segundos de uma conversa? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo em como criar introduções que são tão potentes que simplesmente agarram a atenção logo de cara, desde a primeira palavra. Bora transformar o jeito de começar qualquer apresentação? E para começar, olha só que genial essa citação do Haddon Robertson. Ela já diz tudo, né? É quase sempre na introdução que a plateia saca que tipo de pessoa está ali na frente. A introdução é a nossa primeira impressão e ela dá o tom para tudo que vem depois. Então, a grande pergunta é essa, uma que todo mundo deveria se fazer. Quando a gente começa a falar, a nossa introdução está criando uma ponte ou está levantando um muro? É exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Como se tornar o tipo de comunicador que as pessoas simplesmente não conseguem deixar de ouvir. Então, este é o nosso mapa de hoje. Primeiro, vamos entender por que aquele minutinho inicial é tão decisivo. Depois, qual é a real função de uma introdução. Aí a gente parte para a prática com um modelo bem direto, o INTRO. Também vamos dar uma olhada no que não fazer e, para fechar, como juntar tudo isso para ter um máximo de impacto. Ok, vamos lá. Nosso primeiro ponto, o veredito do primeiro minuto. A verdade é que, no mundo de hoje, cheio de distrações, os primeiros momentos de qualquer fala são uma verdadeira batalha pela atenção. É ali, naqueles segundos, que quem está ouvindo decide muitas vezes sem nem perceber se vai embarcar na ideia ou se vai, viajar para outro lugar. E aqui está o ponto-chave. Ninguém chega com a cabeça vazia como uma folha em branco. As pessoas chegam com as contas para pagar, com o cansaço do dia, com o celular vibrando no bolso. A gente não fala para uma audiência neutra. A gente fala para corações e mentes que já estão a 1000. É por isso que um começo que prende a atenção não é um luxo, não. É uma necessidade absoluta. Certo, então se esse é o desafio, como é que a introdução ajuda a resolver? Bem, ela é muito mais do que um simples "Oi, tudo bem?" ou um aquecimento. Ela tem uma função estratégica, uma função de conectar de verdade. Pensa assim, a introdução é, na essência, uma ponte. Ela busca a pessoa onde ela está, lá no meio do seu dia a dia corrido, e a leva com cuidado para o centro da nossa mensagem. Importante, ela não é um resumo da mensagem. Ela é o caminho que desperta a curiosidade e cria aquela vontade de, ok, preciso ouvir o resto disso. E essa analogia do Paul Scott Wilson é simplesmente perfeita para ilustrar isso. O papel da introdução é criar apetite. É como arrumar a mesa, sabe? Deixar tudo bonito, gerar uma expectativa e fazer todo mundo ficar com água na boca pelo prato principal, que é o conteúdo da mensagem em si. Então, na prática, toda boa introdução precisa fazer essas 3 coisas. Primeiro, ela tem que fisgar a atenção, quebrar o barulho. Segundo, precisa fazer o assunto parecer importante, relevante para a vida de quem escuta. E, por último, ela tem que levar a pessoa de um jeito bem natural até o tema central do que vai ser dito. E agora a gente chega na parte mais prática. Afinal, como é que se constrói uma introdução do zero? Para ajudar com isso, existe o modelo INTRO, uma ferramenta bem simples, fácil de lembrar e que dá um passo a passo super claro. O modelo é esse acróstico aí, INTRO. Cada letra é um componente essencial. E quando a gente junta todos eles, o resultado é uma abertura completa, coerente e que funciona de verdade. Vamos passar por cada um. O I vem de imagem. Pensa nela como a isca, o gancho. Pode ser uma história curta, impactante, um dado surpreendente, uma pergunta que faz pensar. É aquilo que corta o ruído mental e puxa a pessoa para dentro da conversa na hora. Depois vem o N de necessidade. Não adianta só chamar a atenção. É preciso mostrar por que aquilo importa. É aqui que a gente responde aquela perguntinha que está na cabeça de todo mundo, mesmo que em silêncio. Tá, e daí? A gente conecta aquela imagem inicial a um problema, a uma tensão, a algo que todo mundo já sentiu. Em seguida, vem o T de tema e o R de referência. Se a gente mostrou uma necessidade, o tema é a solução, é a ideia central, dita de forma clara e direta. E a referência é a base, é o que dá credibilidade, é de onde vem essa ideia, seja um texto, um estudo, uma fonte confiável. E por fim, o O de organização. Esse é o nosso pequeno mapa do tesouro. É aqui que a gente diz bem rapidinho o que vem pela frente. Isso ajuda demais quem está ouvindo a acompanhar o raciocínio, mostra preparo e, claro, gerencia as expectativas. Legal, a teoria é ótima, mas nada como ver a coisa funcionando na prática, certo?
Vamos usar um exemplo baseado numa passagem bíblica para ver como cada peça desse quebra-cabeça do INTRO se encaixa. Então, para a imagem, poderíamos começar com a história real e tocante da Micaela de Prince. Imagina, uma órfã de guerra, conhecida apenas como número 27, que um dia é adotada e se transforma numa bailarina de fama mundial. Uma história dessas já prende a atenção na hora, mexe com a emoção e a curiosidade. Agora, a necessidade. A gente conecta a história da Micaela com o sentimento universal, a sensação de carregar marcas do passado, de falhas e o desejo profundo de ser aceito de verdade, apesar de tudo. Isso faz o tema se tornar pessoal. A partir daí, o tema seria a resposta, a ideia da graça que acolhe. A referência seria a história lá de 2 Samuel 9 e a organização seria simplesmente anunciar os pontos que seriam explorados na mensagem. Viu como encaixa? Bom, agora que a gente já viu o que fazer, é tão importante quanto saber o que não fazer. Existem umas armadilhas bem comuns que podem destruir uma introdução antes mesmo que ela engrene de verdade. Primeiro erro clássico: começar se desculpando. Coisas como, não tive muito tempo para preparar, só servem para minar a credibilidade e desrespeitar o tempo de quem está ouvindo. O ideal é começar com propósito, com confiança. Outro erro, contar uma história longa e sem conexão clara com o tema. A história precisa ser uma ponte para a mensagem, e não um desvio. E assim a gente vai chegando na ponte final da nossa análise. A gente já viu o porquê, o quê e o como de uma introdução que realmente funciona. Agora vamos só amarrar a ideia principal que costura tudo isso. No fim das contas, a grande sacada é esta. Uma introdução poderosa não é um truque, não é um artifício para chamar atenção. É um ato intencional. É uma ponte. E pontes são construídas com cuidado, com planejamento e com muito respeito por quem vai passar por ela. É sobre conectar pessoas a ideias de um jeito que faça sentido. Para fechar, fica este pensamento. Os minutos iniciais não são só o começo, eles são o alicerce, a fundação sobre a qual toda a mensagem vai ser construída. E se essa base for forte, acredite, toda a estrutura se sustenta com muito mais firmeza. E com isso, fica a pergunta para reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, que tipo de alicerce a sua próxima introdução vai construir? A escolha de como começar pode de verdade definir todo o resto. Muito obrigado pela companhia nesta nossa análise.